Filmagens com drones geralmente envolvem takes dos horizontes das cidades ou de belas paisagens. No entanto, algumas vezes, os drones acabam entrando em áreas meio sombrias e capturam coisas bem assustadoras com suas câmeras. De fantasmas britânicos a uma perseguição em alta velocidade por um urso, vamos fazer um voo de arrepiar a espinha pelas coisas mais assustadoras flagradas por drones. Palhaços pavorosos. Vamos começar por uma coisa que todo mundo tem pelo menos um pouquinho de medo: palhaços. Em 2022, a US News e World Report, no meio da cidade de Huntsville, no Alabama, como o melhor lugar para se viver nos Estados Unidos. Mas esse nem sempre foi o caso. Por um curto período em 2016, Huntsville se tornou um lugar muito assustador de se viver, quando um piloto de drone flagrou uma coisa bem estranha, vagando por um dos milharais da cidade. Essa visão altamente perturbadora vai te fazer lembrar que 2016 foi o ano de Pokémon GO, da morte do gorila Arambe e da tendência viral mais assustadora de todos os tempos: pessoas se vestindo de palhaços em todos os lugares. Parece que da noite pro dia, o mundo foi tomado pelos palhaços sinistros, espreitando nos becos e saltando na frente de pedestres. Esses ataques de palhaços não eram motivo de risadas, e alguns lugares precisaram proibir a venda e o uso de fantasias de palhaço durante um tempo. Essa cena específica dessa verdadeira palhaçada é do youtuber Golden Hour, que capturou a imagem do palhaço assustador olhando diretamente para a câmera antes de se virar e sair correndo. Esse vídeo é bem arrepiante, mas é bem provável que o youtuber não tenha se assustado tanto assim com esse avistamento quanto ele diz. A onda de palhaços perseguidores começou no mês de 2016, mas quando Golden Hour publicou seu vídeo em outubro, o avistamento de palhaços era uma das categorias de vídeos mais assistidos no YouTube. Por conta disso, centenas de vídeos falsos começaram a aparecer, com youtubers tentando aumentar as visualizações em seus vídeos, aproveitando a trend. Muitos comentários ressaltavam o quanto seria fácil falsificar o vídeo de Golden Hour, usando apenas uma máscara de palhaço e um amigo disposto a correr por um milharal. Mesmo que esse vídeo possa ser uma farsa, não há como negar que encontrar um palhaço em uma área rural isolada seria uma experiência totalmente aterradora. O Grande Fantasma Britânico. Parece que na Inglaterra existe algo mais assustador do que o seu gosto peculiar para comidas. Cannock Chase é uma região no interior do país, conhecida por ser um dos lugares mais assombrados da Grã-Bretanha. Cannock Chase também é lar de uma enorme quantidade de contos locais e lendas históricas sobre lobisomens, OVNIs e a criança de olhos negros, que é supostamente o fantasma de uma garotinha que gosta de aterrorizar as pessoas com seus cachorros desde os anos 80. A lenda diz que se você estiver andando por Cannock Chase, você pode escutar a garotinha chorando na mata. E se você for investigar, você vai encontrá-la com suas mãos cobrindo o rostinho. Quando você se aproxima da garotinha, ela tira a mão do rosto, revelando os grandes olhos negros e um sorriso distorcido, e simplesmente desaparece. Em 2015, o youtuber Furious Otter colocou um drone para voar sobre Cannock Chase, e durante o voo, ele avistou uma figura estranha parada entre as árvores. Conforme Otter abaixava o drone, seu sangue congelou nas veias, com a câmera capturando imagens do que parecia ser uma garotinha ou uma jovem mulher de pele bem pálida e cabelos escuros, usando um vestido branco e com feições fantasmagóricas. Furious Otter alegava ter sido a mais recente vítima da criança de olhos negros. No entanto, alguns internautas rapidamente começaram a apontar o vídeo como sendo falso. O principal argumento era que, inexplicavelmente, ele manteve uma grande distância da garota, nunca voando próximo o bastante para ter uma visão mais clara. Bom, se aproximar poderia ser bem assustador, mas a baixa qualidade do vídeo não deixa claro como realmente era a aparência da garota, e a figura poderia ser simplesmente uma pessoa comum em uma fantasia. Falso ou não, as imagens feitas pelo drone são bem assustadoras, e se algum dia eu for para a Inglaterra, com certeza vou ficar bem longe de Cannock Chase. Agricultura anormal. Vamos continuar na Grã-Bretanha, mas agora vamos até os campos de Dorset, na Inglaterra. Em 2015, o youtuber Making Imagery e um amigo levaram um drone para o interior, com a intenção de filmar a paisagem. No entanto, o que a filmagem feita pelo drone capturou acabou parecendo mais um capítulo de Arquivo X, quando a dupla deu de cara com um agroglifo gigantesco no milharal. A formação parece extraterrestre e contém formatos que lembram luas crescentes, estrelas e um pentagrama, ligeiramente satânico. O clipe viralizou online e os internautas começaram a criar teorias insanas
sobre quem seriam os responsáveis por criar aquelas formas. Alienígenas? Adoradores do diabo? Talvez. Mas o mais provável é que tenha sido algum fazendeiro entediado com uma veia artística. Lá nos anos 70, os agroglifos começaram a aparecer ao redor do mundo, causando um frenesi entre os teóricos da conspiração. Infelizmente, os céticos logo descobriram que os agroglifos não são feitos por discos voadores. Eles são feitos por grandes tábuas de madeira e cordas. Esse equipamento permite que um artista humano arraste a tábua pelo chão, amassando a plantação para criar esses padrões. Essa ferramenta rudimentar pode ser usada para fazer desenhos incrivelmente complexos, e os agroglifos de Making Imagery podem ter facilmente sido criados assim. Mas independente de quem seja o criador, essa formação com certeza é impressionante, e o desenho intrincado é provavelmente um forte concorrente a melhor design no encontro anual de aliens artistas. Buraco no céu. Em 2020, o piloto de drone freelancer Richard Crenner foi contratado para gravar algumas imagens de uma fazenda em Ventura, Califórnia. O trabalho correu bem, mas depois de rever as filmagens em casa, ele percebeu uma falha na Matrix. Seu drone capturou um quadrado preto que parecia ter sido recortado no meio do céu. Depois de dar um zoom, Richard também notou dois objetos menores, voando em formação com o quadrado e manobrando entre as nuvens. Depois que Crenner postou as filmagens online, alguns internautas alegaram que esse fenômeno aéreo não identificado era uma prova de que alienígenas estavam visitando o planeta. No entanto, os internautas mais céticos ofereceram explicações alternativas, enquanto o movimento observado entre os objetos e as camadas de nuvens parecem eliminar a possibilidade de ser só um borrão ou mesmo um inseto na lente da câmera. Alguns sugerem que o quadrado poderia ser um banner aéreo, e que o pequeno OVNI à direita é um avião de propaganda, rebocando cartaz atrás de si. Os teóricos da conspiração rejeitam essa sugestão, afirmando que o OVNI grande parece ser um grande quadrado rígido, e que não existe qualquer indício do objeto chacoalhando com o vento. O suposto banner também parece estar voando em frente às nuvens, enquanto que a aeronave estaria voando por trás delas. Outros internautas sugeriram que esse objeto poderia ser algum tipo de aeronave militar experimental. Aviões furtivos como o B-2 Bomber causaram muito alvoroço ao longo dos anos, quando as pessoas tinham vislumbres da aeronave do chão e acreditavam que a camuflagem escura e o corpo triangular pertenciam a algo alienígena. Essa parece uma teoria plausível, mas ela não é perfeita. Especificamente, a aeronave desconhecida parece ser imensa e se move de um jeito e numa orientação que é anormal para qualquer tipo de avião furtivo conhecido. Além disso, parece improvável que os militares projetassem e desenvolvessem um quadrado gigante para operações sigilosas. No fim das contas, essa figura que se move entre as nuvens no vídeo permanece um mistério. Mas e você? O que acha? Esse quadrado não passa de um banner aéreo? Ou será que é um objeto alienígena? Ou talvez seja um problema na filmagem por falha do equipamento? Diz aí nos comentários abaixo. Natureza russa. A seguir, vamos dar uma volta de drone pela Rússia, a terra da vodka, dos chapéus fofinhos e do animal símbolo nacional, o urso marrom. Em 2022, um russo estava voando seu novo drone por um bosque, mas infelizmente o voo de teste se tornou assustador quando o piloto encontrou um homem fugindo de um urso. O vídeo acaba com o urso perseguindo o homem fora da câmera, e parece que o que acontece a seguir não é muito otimista. Isso se o vídeo for real. Quando o vídeo viralizou, toneladas de internautas correram para provar que o vídeo era falso, geralmente usando o áudio como evidência. Os drones geralmente têm microfones muito ruins, e as filmagens geralmente são acompanhadas de um som difícil de ignorar. A falta de som das hélices de propulsão do drone no clipe do urso parece indicar que a cena é falsa, e o fato de ser possível ouvir claramente o urso rugindo e o homem gritando são provas o suficiente de que esse vídeo foi editado. Alguns até chegam a alegar que o próprio urso seria feito em CGI, com artistas de efeitos especiais como o Corridor Crew analisando a filmagem. Após rever os clipes algumas vezes, os profissionais ficaram convencidos de que o vídeo era real, alegando que a sombra do urso seguia as ondulações de neve perfeitamente, e que a cena seria quase impossível de ser criada digitalmente sem custar um valor exorbitante. Então o urso é de verdade, mas e quanto ao áudio pouco natural? Bom, parece que o time da Snopes decidiu descobrir a verdade. Depois de procurar um pouco, a Snopes descobriu que o vídeo foi criado por um TikToker chamado Dima, o que explicou bastante coisa. Acontece que o urso era de fato um animal de verdade, chamado Tom, que é um urso treinado que pertence a um dos amigos de Dima. Dima e seu colega encenaram o vídeo e editaram o áudio para fazer o vídeo parecer mais dramático, aumentando as chances de viralizar. As cenas por trás das câmeras da filmagem confirmam essa história, provando que Tom não tinha a intenção de destroçar o homem.
e que ele prefere dar um grande abraço de urso. Então, no fim das contas, é meio real, meio falso. Mas, de qualquer forma, não é uma encenação da qual eu gostaria de participar. E você? Ataque de tubarão. Vamos agora sair da natureza gelada e fazer uma relaxante viagem de férias até a região costeira da Austrália. Com certeza, nada de assustador acontece por aqui. Peraí. Pode esquecer o que eu disse. Esse remake de Tubarão foi gravado por Simon Lawrence e filmado com seu drone DJI Mavic Pro, enquanto se divertia ao longo da costa de Port Lincoln, no sul da Austrália. Tudo o que Simon queria filmar eram uns caranguejos deliciosos. No entanto, quando lançou o seu drone no ar, ele conseguiu capturar o momento em que um grande tubarão branco nadou e começou a atacar o barco. Enquanto o tubarão insistia em morder o motor, possivelmente sendo atraído devido à capacidade inata dos tubarões de detectar campos eletromagnéticos, Lawrence decidiu soltar os seus caranguejos, deixando eles cair na água, na esperança de distrair a besta marinha. Isso pareceu funcionar, pois a agitação fez com que o animal desistisse na hora, dando meia volta e afastando-se com um mergulho dramático. Felizmente, Simon e seu amigo ficaram sãos e salvos dentro do barco, mas de vez em quando os banhistas que encontram tubarões não têm nada para protegê-los. Christopher Joy é um piloto de drone que encontrou um surfista nadando perigosamente perto de um tubarão em Wary Beach, em Nova Gales do Sul. Esse infeliz surfista não prestou nenhuma atenção, mas felizmente Christopher foi capaz de usar o sistema de alto-falantes do drone para gritar com o surfista e avisar sobre o perigo. O surfista na hora olhou para o drone, percebeu o perigo potencial em que se encontrava e nadou de volta para a praia, com as batidas de seus pés afugentando o tubarão. Bom, essa é mais uma razão para se acrescentar à longa lista de motivos para ter medo do mar. E você pode assistir a esse outro vídeo se quiser ainda mais motivos. Drone heróico. Apesar de todos os tubarões, vamos ficar um pouco mais na Austrália, indo agora para Lennox Head, Nova Gales do Sul. Em 2018, os salva-vidas em Lennox Head receberam Little Rippers, que são drones que podem perceber automaticamente os tubarões, comunicar-se com banhistas em perigo e jogar salva-vidas infláveis no oceano. Os salva-vidas estavam ocupados, praticando com seus novos equipamentos, quando receberam um chamado sobre dois adolescentes em pânico, lutando em uma corrente poderosa, a cerca de 800 metros praia acima. O experiente salva-vidas, chamado Jai Sheridan, estava pilotando seu drone na ocasião. Jai ainda estava aprendendo a usar o equipamento, porém a situação forçou o aprendiz a se formar bem precocemente. Ele pilotou o drone para o mar e encontrou os adolescentes em pouco mais de um minuto. Após chegar até os adolescentes, Jai lançou um cilindro autoinflável na água, e o dispositivo salva-vidas chegou bem a tempo, já que uma onda gigantesca estava prestes a atingir os garotos exaustos no momento em que eles se agarraram ao equipamento inflável. Se Jai tivesse demorado um pouquinho mais, os adolescentes poderiam ter sido varridos para as profundezas para sempre. No entanto, felizmente o piloto fez um trabalho excelente, permitindo que as crianças surfassem as ondas enquanto esperavam pelo resgate. Drone intruso. Eu tenho certeza que os garotos da história anterior ficaram felizes ao ouvir o drone zunindo sobre suas cabeças. Mas os drones nem sempre são recebidos com sorrisos. Em 2018, o governo brasileiro usou drones para investigar a floresta amazônica, fazendo filmagens dos imensos rios que cortam as florestas, assim como das enormes árvores e de tribos isoladas e inacessíveis. Essas imagens, feitas perto do rio Juruazinho, mostram dois membros da tribo local andando em uma clareira. A gravação é bem incrível. No entanto, interferir em tribos isoladas nem sempre sai conforme planejado. Essas imagens mostram o momento em que os habitantes de uma tribo amazônica diferente, que não tem o seu nome conhecido e nem qualquer tipo de contato externo, decidiram atirar contra o drone, tentando atingi-lo e derrubá-lo com suas flechas, enquanto ele tirava fotos. Sem qualquer acesso ou conhecimento sobre as tecnologias modernas, nós só podemos imaginar o que eles pensaram. O que era aquele estranho objeto que planava e zumbia acima de suas cabeças? Se eu estivesse na mesma posição que eles, sem entender nada do que estava acontecendo, eu também ficaria bem preocupado. Robocop. A seguir, nós temos um drone que flagrou o pior pesadelo dos guardinhas de bairro, um criminoso.
Algumas forças especiais nos Estados Unidos estão entrando em modo Robocop e começaram a usar pequenos drones para entrar em prédios e pegar criminosos, mantendo as ruas mais seguras, mesmo à distância. Uma vez que o drone localiza o suspeito, eles podem exigir que o criminoso se renda usando os alto-falantes embutidos, ou permitir que a SWAT invada o local e faça a prisão. Esses drones são como um pequeno inspetor bugiganga, carregando câmeras de infravermelho, alto-falantes e lanternas. Eles claramente deixam as coisas mais seguras para os policiais. No entanto, o fato desses drones conseguirem voar para dentro da casa das pessoas, sem serem percebidos, é bastante assustador. O Departamento de Polícia de Sacramento declarou que se você consegue jogar uma bola de beisebol por uma janela, então nós podemos fazer uma varredura na casa, indicando que nenhum lugar é realmente seguro com esses drones em miniatura. As pessoas online alegaram que isso fez a tecnologia passar de muito legal para muito assustadora, e que se esses drones caírem em mãos erradas, isso poderia causar uma completa perda de privacidade, permitindo que policiais ou cidadãos corruptos possam voar para dentro de qualquer casa e espionar o que quer que tenha lá. Se algo assim acontecer, eu acho mais do que certo que eles possam ser rebatidos de volta com um taco de beisebol, como uma forma de justiça. Achados e perdidos. E agora vamos dar uma olhada em mais um drama policial. Em 2018, um homem de 75 anos chamado Peter Pugh foi dar um passeio à tarde com sua família, indo de sua casa em Brancaster, na Inglaterra, até uma praia próxima. Quando chegou a hora de voltar para casa, a família seguiu por uma trilha na margem de Titchwell Marsh, uma área pantanosa com juncos altos, buracos submersos e lama densa e viscosa. Em algum momento da caminhada, Peter se separou de sua família, desaparecendo totalmente. Depois de um tempo, Peter foi dado como desaparecido e a polícia entrou em ação, montando um grupo de busca com helicópteros, cães e drones. Eles procuraram durante a noite toda, mas quando a manhã chegou, Peter ainda não havia sido encontrado. A essa altura, a família de Peter temia o pior, até que um dos drones da polícia encontrou uma silhueta escondida entre os juncos altos. Tinham se passado 22 horas desde que Peter desapareceu, mas felizmente ele ainda tinha vida. Mas estava enterrado até as axilas na lama, com seus pés emaranhados em caniços quebrados e na vegetação rasteira. Acontece que depois de se perder durante a caminhada para casa, Peter acidentalmente entrou direto no âmago de Titchwell Marsh. Depois que ele tropeçou e caiu na lama espessa, ele decidiu fazer uma pausa, mas quando a maré subiu, Peter se viu cercado por juncos, lama e águas profundas. Nesse momento, ele ficou preso, e o pobre sujeito foi forçado a esperar a noite inteira, sentado entre os juncos e tomando água do pântano para ficar vivo. Ele começou a pensar que morreria ali, até que ouviu o zumbido no alto. E quando olhou para cima, pôde ver o drone policial que salvou sua vida. O piloto do drone conseguiu enviar uma equipe terrestre para a localização de Peter. E após o seu resgate, ele saiu praticamente ileso e fez uma recuperação total no hospital. Peter Pugh está mais para Peter Phew. Alien vs Predador. Até agora nós vimos drones policiais, mas chegou a hora de dar uma olhada em um modelo um pouco mais barra pesada. As forças aéreas ao redor do mundo usam drones militares para sobrevoar zonas de guerra, disparando mísseis e registrando os inimigos. Esses drones usam algumas das melhores tecnologias que a humanidade tem a oferecer, mas em 2011, o drone Reaper, da Força Aérea dos Estados Unidos, encontrou um adversário à sua altura, aparentemente capturando imagens de tecnologia de outro mundo. O vídeo mostra uma luz branca muito brilhante, identificada pelos sistemas de detecção do drone como sendo uma aeronave, sobrevoando um vale distante. Depois de alguns instantes, a luz muda de direção e passa zunindo pelo drone com uma explosão luminosa. Mas uma coisa que eu não contei pra você é que o Reaper, na verdade, pode voar a uma velocidade de até 483 km por hora. Então esse objeto voador estava se movendo e manobrando a uma velocidade insana, causando até mesmo um pequeno bug na câmera do Reaper enquanto passava. Algumas pessoas alegam que esse vídeo é uma prova da presença de extraterrestres e suas tecnologias alienígenas super rápidas na Terra. No entanto, apesar de eu ter feito um trabalho de pesquisa bem intenso, a fonte original desse vídeo continua desconhecida, e é impossível dizer se esse vídeo vem de algum vazamento em uma fonte oficial ou se é a criação de algum internauta com um software de edição de vídeo. A pessoa que postou o vídeo originalmente afirma que recebeu a filmagem diretamente de uma fonte do governo norte-americano, mas oficialmente ninguém comentou nada a respeito da autenticidade das imagens chocantes. Então, ou esse vídeo é uma farsa para fins de entretenimento, ou os militares estão encobrindo alguma coisa, esperando que o clipe caia no esquecimento. Mas e você, o que acha? Um segredinho do governo? Ou apenas a magia do After Effects? Diz aí nos comentários abaixo. Um buraco na água. Lá em 2017, um piloto de drone se deparou com uma visão desconcertante. Aparentemente, ele tinha descoberto um wormhole no meio do lago Berryessa, na Califórnia.
o vídeo viralizou e os internautas nomearam Wormhole de porta para o inferno, se questionando se realmente era um sumidouro, um portal dimensional ou um tobogã muito radical. Acontece que o buraco é na verdade o vertedouro Morning Glory, uma parte da represa Monticello. Se as fortes chuvas ou uma inundação começa a encher demais o reservatório da represa, o excesso de água simplesmente transborda o vertedouro, impedindo a represa de inundar por conta dos níveis muito altos de água. Nesse momento, a água entra em alta velocidade pelo tubo de concreto, de mais de 61 metros de profundidade, e se junta ao lago Berryessa mais uma vez, na parte mais baixa da represa. Agora, eu acho que eu sei o que você está pensando. Será que dá para entrar em um barco e descer por esse imenso tobogã? Bom, apesar do Morning Glory te levar até um rio, e não os portões do inferno, isso não quer dizer que a viagem seria menos aterradora. O cano é basicamente uma queda de mais de 60 metros, direto no concreto. E a essa altura, a água que desce pelo vertedouro não tem nenhum efeito de amortecimento da queda. Em 1997, uma mulher invadiu a represa de Monticello e decidiu nadar no reservatório. Em pouco tempo, ela foi sugada pelo vertedouro, com o seu corpo sem vida sendo encontrado no dia seguinte, como uma triste lembrança para todos nós que todas as placas de proibido nadar são colocadas por um bom motivo, e que se você quiser ter uma aventura na água, é melhor se contentar com um tobogã no clube. Chefes de Estado. Conhecer um presidente é uma grande honra, então imagino que esse piloto de drone deve ter sentido quando ele encontrou quase todos os presidentes norte-americanos de uma só vez. Quando o youtuber Exploring with Perks levou seu drone para voar ao redor de um ferro velho abandonado, ele se deparou com um encontro presidencial, ou o que podemos chamar de uma versão fajuta e assustadora do Monte Rushmore. Essas cabeças são as estátuas de vários presidentes norte-americanos, cada uma com até 6 metros de altura. Muito distantes de suas honrarias e prestígio habituais, esses rostos decadentes e assustadores têm buracos em suas cabeças, e parece que o Sr. Washington aqui precisa de uma peruca nova. Acontece que essas estátuas assustadoras eram parte do President's Park, em Williamsburg, na Virgínia. O parque de 4 hectares começou a exibir as estátuas em 2004. No entanto, em 2010, ele foi fechado por falta de investimentos, e as estátuas foram levadas para um depósito particular. Desde então, as obras de gosto questionável acabaram descartadas, e tragicamente, os chefes de Estado foram deixados nesse estado lastimável. Por outro lado, agora você não precisa mais ser convidado para a Casa Branca se você quiser conhecer o presidente. Só não espere que eles sejam muito comunicativos. Funeral funesto. Vamos deixar os presidentes norte-americanos de lado e vamos falar de segredos governamentais. Olha só essas filmagens de homens em trajes de segurança enterrando de maneira suspeita diversos caixões em uma ilha secreta. Esse clipe tem todos os indícios de que o governo está tentando encobrir alguma coisa, e quando viralizou, os internautas começaram a se questionar por que os homens estavam enterrando aqueles caixões. Seriam restos alienígenas? Ou vítimas de uma doença infecciosa secreta? Talvez inimigos políticos? Bom, por mais que todas essas teorias pareçam bem dramáticas, acho que é seguro retirar os nossos chapéus de alumínio, porque essas filmagens, na verdade, vêm da cidade de Nova York, e não da Área 51. Acontece que a ilha secreta que vemos no vídeo é na verdade a Hart Island, um lugar no bairro do Bronx, que é usado como local de enterro para todas as pessoas perdidas e esquecidas de Nova York. As pessoas enterradas em Hart Island são pobres demais para pagar por um enterro particular, ou simplesmente nunca foram identificadas. Os registros apontam que a ilha é o local de repouso eterno de mais de 1 milhão de nova-iorquinos, com os enterros mais antigos tendo acontecido desde o final dos anos 1800, e incluem veteranos de guerra, indigentes e vítimas de doenças como AIDS e Covid-19. Mais de 41 mil nova-iorquinos morreram de Covid até o começo de 2022, e a pandemia foi responsável por um aumento significativo no número de pessoas enterradas na Hart Island, o que explica a filmagem de drone que acabamos de ver. Esse vídeo foi feito pelo Hart Island Project, uma instituição de caridade que pretende catalogar os nomes de todas as pessoas conhecidas que estão enterradas na ilha, criando um acervo público que vai permitir às famílias encontrarem os seus entes queridos, que podem ter sido enterrados no local. Até agora, o projeto já conseguiu catalogar o nome de mais de 68 mil pessoas enterradas em Hart Island, além de conseguir conectar inúmeros nova-iorquinos aos restos mortais de seus familiares perdidos. Apesar das imagens um pouco incômodas feitas pelo drone, a história de Hart Island é mais triste do que assustadora, e nos lembra o quanto é fácil você ser esquecido em uma cidade tão grande quanto Nova York. Com isso em mente, a ilha ainda continua sendo um lugar bastante assustador. Bom, pelo menos eu nunca andaria pela Hart Island, com milhões de almas enterradas embaixo dos meus pés. Parece que chegamos ao fim do episódio de hoje, mas antes de ir, diz aí nos comentários abaixo qual dos flagrantes feitos por drones você achou o mais assustador. Muito obrigado por assistir e até a próxima!